Eu sobrevivi ao abandono, ao desprezo e ao meu passado sendo garota de programa. E hoje conto como um cliente mudou toda a minha história. Mas antes de começar, quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva neste canal e conte nos comentários de qual cidade está assistindo. Porque o que eu tenho para contar não é sobre vergonha, é sobre redenção. E se tem uma coisa que aprendi, é que mesmo as flores enterradas na lama podem voltar a florescer se encontrarem uma fresta de sol. Meu nome é Maria Cristina, tenho 61 anos e por muito tempo eu acreditei que nasci para sofrer. Filha do descuido de um homem casado e de uma mulher cansada demais para lutar, cresci ouvindo que não devia ter existido. Minha mãe me criou sozinha até onde pôde. Ela era lavadeira, mãos cortadas de sabão e água fria. E o pouco que trazia para casa mal dava para comida. Quando eu tinha 12 anos, ela ficou doente. Câncer. Lembro do cheiro de remédio misturado com cheiro de mofo da casa. E lembro do silêncio. Porque mãe que ama nunca quer que o filho veja o quanto sente dor. Ela morreu num junho frio e eu fiquei sozinha. Nenhum parente quis me levar. Fui parar num abrigo prometendo a mim mesma que desse lugar eu sairia de pé. Mas o mundo não abraça a menina sem lar. Aos 17 anos, saí do abrigo. Trabalhava lavando pratos num restaurante, dividia quarto com mais 3 meninas na periferia. Não sonhava com luxo. Sonhava com estabilidade, amor, um colo. Achava que poderia ser feliz com pouco. Foi nessa época que conheci José Augusto. Ele era pedreiro, 5 anos mais velho, falava baixo e sorria bonito. As meninas diziam que ele era sério demais, mas eu gostava de gente calma. O que eu não sabia é que calma também pode ser disfarce para covardia. A gente começou a namorar rápido. Em 3 meses, ele dizia que me amava. Em 6, que queria casar. E eu, carente de tudo, acreditei. Casei de vestido emprestado e coração cheio de esperança. Achei que o amor curava tudo, até o medo. Mas logo entendi que nem sempre 2 abandonados formam laço. Às vezes formam ferida nova. José era homem de rua, de boteco, de promessas que derretem ao nascer do dia. Passou a chegar tarde, a beber. Eu o perdoava, achando que ele voltaria a ser aquele que me disse que eu era o amor da vida dele. Só que amor, descobri cedo, não sobrevive sozinho. Precisa de 2 para mantê-lo respirando. Quando engravidei, achei que ele mudaria. Disse a ele com um sorriso. José não respondeu. Ficou calado, o rosto duro. Naquela noite, dormiu fora. Voltou 2 dias depois com cheiro de outra mulher. Não dá para criar filho agora, Cristina. Mal temos o que comer. Foram as últimas palavras que me disse antes de ir embora de vez. Fiquei sozinha, grávida, com raiva do mundo e vergonha de mim. Deixei bilhete na porta e fui embora também. Nunca mais vi José. Tentei recomeçar. Trabalhei de faxineira, depois vendedora ambulante, depois em boate servindo mesa. Foi ali que conheci o lado mais cruel da sobrevivência. Via mulheres vendendo corpo para alimentar filho. Gente que julgavam na rua chamando de perdida, mas que só queria viver. Comecei a entender que mundo é hipócrita. Pune a mulher pobre por tentar sobreviver e recompensa o homem que pisa nela. Meu filho, Lucas, nasceu bonito, forte. Dei tudo o que pude. Só que vida não se sustenta de amor e coragem. Quando ele completou 5 anos, fiquei sem emprego. Desesperada, fui pedir ajuda em todo canto. Ninguém quis saber. Até que num canto escuro, uma mulher me olhou nos olhos e disse: "Se quiser ganhar dinheiro de verdade, posso te ensinar o que aprendi." O nome dela era Joana. Naquela noite, entre o barulho da chuva e o vazio no estômago, decidi o que jamais imaginei decidir. Fui com Joana para uma casa de luxo na região central de Belo Horizonte. Lá dentro, tudo era bonito, limpo, iluminado, mas o brilho escondia a dor. Era fachada de sobrevivência. Joana me explicou regras básicas: sorriso, respeito, segurança.
Homem paga, mas não manda. Lembre-se disso, disse ela. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Lembro do som branco do ar-condicionado, das luzes fracas, dos passos no corredor. Lembro de tremer, de querer sair correndo, de me prometer que seria apenas uma vez. Mas uma vez virou duas, depois semanas, depois anos. A vergonha cedeu espaço à resistência. Aprendi a separar o coração do corpo. Era o único jeito de não enlouquecer. Lucas crescia saudável. Para ele, eu dizia que trabalhava à noite num hotel. Pagava escola, comida, um teto. Me tornei boa nisso, em mentir para proteger. Meu corpo era moeda, minha alma, muralha. Entre clientes, aprendi a ler olhos. Tinha os perigosos, os arrogantes, os tristes. Cada rosto trazia a história que eu fingia não querer saber. Eu só queria o dinheiro no fim. Mas o que ninguém entende é que até mulher quebrada guarda sonhos. Sonhava em juntar dinheiro, abrir salão de beleza, deixar aquela vida. Tinha planos, mesmo que o mundo achasse que mulher como eu não merecia ter. Só que o destino, esse danado, gosta de testar quem acha que já aguentou tudo. Em 1993, quando tinha 30 anos, conheci um homem que mudaria minha rota. Fábio. Lembro do nome, da voz, do perfume. Ele era diferente de todos os outros e talvez por isso tenha me assustado. Entrou na casa como cliente, mas o jeito de olhar não era de quem procurava prazer. Era de quem procurava paz. Tinha barba bem feita, terno caro, mas tristeza escondida nas rugas do rosto. Fábio não tocou em mim naquela noite. Me perguntou se podia só conversar. Senti ódio. Pensei que fosse jogo, um desses que fingem querer ouvir para depois usar. Mas não. Ele falou sobre o trabalho, sobre o vazio da vida rica e vazia, sobre a esposa que tinha morrido. Contou que não dormia desde então. E eu, que carregava minhas próprias sombras, o ouvi em silêncio. Quando levantou para ir embora, deixou o pagamento sobre a mesa. Pelo seu tempo, Cristina. Hoje eu não precisava de corpo, precisava de escuta. Depois disso, ele voltou 1, 2, 3 vezes e nunca dormiu comigo. Sempre trazia café, às vezes flores. Eu ria dizendo, você sabe que flores aqui não valem nada, né? Ele sorria. Então elas vão valer para você. No começo achei que fosse loucura dele, talvez solidão. Mas as conversas foram ficando longas, sinceras. Ele me contava sobre família, sobre como era viver rodeado de gente e ainda se sentir sozinho. E uma noite, quando eu finalmente perguntei o que ele via em mim, ele respondeu calmamente, sinto que você é o primeiro ser humano que me ouve sem fingir. E talvez seja o primeiro que entende que eu também sangro. Essas palavras me quebraram mais do que qualquer desprezo, porque foi ali, naquele quarto que cheirava a perfume alheio e arrependimento, que percebi o quanto me faltava isso. Alguém que me visse além da pele, além dos números, além da máscara. Ele começou a insistir para que eu saísse daquela vida. Você é inteligente, Cristina. Não é daqui. Merece mais. Eu ria de nervoso. Mas o que, Fábio? O mundo fecha portas para quem teve coragem de abri-las do jeito errado. Ele dizia que tudo podia ser recomeçado. Eu dizia que não. Que o passado é tatuagem que não sai. Só que cada visita dele tirava uma casca da armadura que construí. Às vezes eu o esperava sem admitir. Não pelo dinheiro. Ele era o único cliente que eu podia mandar. Embora e ainda me sentia plena. Era pelas conversas, pelas pausas, pela sensação de não ser coisa. Uma noite ele chegou com pasta de couro e livros. Disse que ia ler em voz alta para mim. Rimos. Achei bobeira, mas deixei. E ele leu. A vida é dolorosa e misteriosa, e também doce, e é cheia de esperança. Era trecho do Caio Fernando Abreu. Fiquei em silêncio. Fábio continuou. Você um dia vai ler isso com seu próprio nome assinado embaixo. Aquela frase me acompanhou por semanas. Pela primeira vez, comecei a imaginar que talvez houvesse espaço para mim fora das paredes da boate. Talvez pudesse me reinventar. Mas recomeçar é mais difícil para quem viveu sendo julgada.
Sabia que, se tentasse sair, o passado me puxaria de volta. Ainda assim, algo dentro começou a mudar. Passei a guardar parte do dinheiro. Menos roupas caras, menos maquiagem, mais planos. Quando contei para Joana, velha amiga de luta, ela zombou. Eles sempre falam isso, Cris. Prometem salvação, mas querem posse. Cuidado para não cair. Ignorei. Queria acreditar que Fábio era exceção. O mundo me feriu tanto que quando ele apareceu parecia cura. Só que toda cura dói antes de sarar. E quando a esperança de mulher machucada começa a florescer, a vida sempre testa para ver se é real. No fundo, eu já sabia. Nada que vem fácil fica. Mas mesmo assim, naquele tempo, eu estava disposta a tentar. E foi justamente aí, quando comecei a sonhar em sair daquela vida, que algo aconteceu. Algo que mudou para sempre o rumo da minha história e que me fez entender que nem todo homem entra na nossa vida para comprar o corpo. Alguns chegam para resgatar a alma. Durante meses, Fábio foi o único rosto constante na minha vida. Não vinha toda semana, não criava rotina, mas quando aparecia o tempo parava. Era homem de fala mansa, olhar atento, e uma tristeza que parecia viver guardada nos ombros. Nunca levantou voz, nunca pediu o que os outros pediam. Às vezes, apenas ficava sentado com o casaco, jogado no sofá, olhando o chão e dizia: "Posso só ficar aqui? Hoje não quero falar com ninguém." Eu respondia que sim, e a presença dele bastava. Aos poucos, comecei a me preparar diferente para ele. Não pela aparência, essa sempre foi requisito no meu trabalho, mas pelo sentimento de querer estar inteira, limpa de tudo que a cidade deixava em mim. Passava perfume leve, trocava batom escuro por cor natural, alisava cabelo com calma. Era como se, com ele, eu quisesse ter outro rosto, outro nome. Naquela época eu ainda vivia num pequeno apartamento, herdado de uma cliente idosa que morreu sem família. Era simples e abafado. 3 andares acima de uma rua barulhenta do centro. Lucas, meu filho, estudava fora. Ganhara bolsa em escola técnica e morava na casa de um colega. Eu tentava esconder a verdade dele, temendo o dia em que descobriria que mãe dele passava noites em lugares que homem não frequenta, por companhia. Uma noite, após atendimento com outro cliente, cheguei em casa exausta. Fábio estava na escada esperando. Senti o peito apertar. "Cristina, me desculpa aparecer assim, mas precisava te ver. Achei que nunca mais voltaria aqui." "Por quê?" perguntei cansada. Porque comecei a sentir o que não devia. As palavras dele ficaram no ar. Ele evitava me olhar. Parecia em conflito com o próprio coração. "Você trabalha aqui, vive aqui, e eu não posso entrar na tua vida achando que posso te salvar." A sinceridade me cortou. "Eu nunca pedi para ser salva, Fábio." Ele abaixou a cabeça envergonhado. "Eu sei, mas é isso que me confunde. Eu não consigo mais ver você como parte desse lugar. Não consigo te ver como as outras." Sorri triste. "Mas sou. Sou igual a todas. Só faço de outro jeito." Ele levantou e se aproximou devagar. "Não é. Você guarda olhos de quem quer sair. Sabe o que é o inferno, mas ainda sonha com o céu." Aquele homem falava diferente. Não buscava o corpo, mas o coração, e isso me assustava. Aprendi a lidar com desejo, não com afeto. O afeto é mais perigoso porque prende. Desejo a gente negocia. O afeto nunca. Nas semanas seguintes, ele continuou vindo. Às vezes pagava para conversar. Outras, trazia livros, jornais, histórias. Falava sobre seu passado na empresa, sobre viagens, sobre solidão. Comecei a perceber que por trás da elegância havia homem em ruínas. Perdera esposa, filho pequeno, quase tudo. A morte deixa buraco que dinheiro nenhum tapa, dizia ele. E eu entendia, tinham me matado em vida tantas vezes que reconhecia quando alguém carregava o mesmo vazio. Um dia ele apareceu agitado. Disse que precisava de mim fora dali. "Vamos jantar fora, Cristina?" Olhei em volta, nervosa. Jamais um cliente me chamara para sair do ambiente da casa. "Lá fora não.
As pessoas falam. Deixe que falem, respondeu. Ninguém sabe o que somos, e mesmo que soubessem, não importa. Recusei. Ele respeitou, mas vi nos olhos dele a decepção. Fiquei remoendo aquilo por dias. Não! Fundo quis ir. Certa noite, festa de fim de ano, clientes lotavam a casa. Som alto, risadas, cheiro de álcool e perfume caro. Fábio não estava lá, mas de repente o vi na entrada, de terno escuro, observando sem participar. Meu coração disparou. A dona da casa, Norma, foi até ele achando que era cliente novo. Ele murmurou: "Estou procurando Cristina." Ela me chamou. Desci as escadas devagar, nervosa. "Cristina, anda logo!" Norma cochichou. "Esse homem é importante." Quando cheguei, perto dele, Fábio me olhou diferente. "Você está linda." Eu tremia. "O que faz aqui?" "Fui covarde antes. Hoje eu precisava te ver num momento feliz." Ri com amargura. "Aqui ninguém é feliz, Fábio." Ele tocou meu braço. "Então vem ser feliz por 1 hora comigo." Sem pensar, aceitei. Deixei tudo. Trabalho, medo, juízo, e saí com ele. No carro, silêncio. Faróis cortavam a cidade. Paramos num restaurante simples, mas aconchegante, longe do centro. Ele pediu vinho, eu pedi suco. Pela primeira vez me senti normal, mulher como qualquer outra numa noite comum. Falamos de tudo, rimos, choramos. Pela primeira vez fui tratada como pessoa. Na volta, ele parou o carro perto de casa e perguntou: se pudesse recomeçar, o que faria? Pensei por minutos. Compraria um pequeno salão. Criaria coragem para me olhar no espelho sem vergonha. Ele segurou minha mão. Vai fazer isso? Eu te ajudo. Quem viveu na miséria, quando ouve promessa, desconfia. Mas quando ela vem ditada pelo calor de olhos sinceros, a gente quer acreditar. E eu acreditei. Nos meses seguintes, ele começou a aparecer menos. Disse que precisava resolver negócios em São Paulo, mas me deixava envelopes com dinheiro. Para começar devagar, compra o que precisar. Protestei. Não quero isso, Fábio. Não quero ser comprada. Ele respondeu: isso não é pagamento. É investimento na mulher que você vai ser. Aquela frase me empurrou para frente. Abri conta bancária no nome da minha mãe para não levantar. Suspeitas. Juntei o dinheiro, paguei cursos de cabeleireiro e estética. Comecei a trabalhar durante o dia, escondida das outras meninas. Sentia vergonha e, ao mesmo tempo, orgulho. Saía da boate de madrugada e às 7 já estava no curso. Fábio ligava todas as semanas perguntando: você está comendo bem? Está estudando? Era como uma voz de anjo. E embora eu lutasse para não me apaixonar, percebi que já não sabia mais viver sem aquela presença. O dono da casa, um homem chamado Nestor, não gostou da minha mudança. Percebeu que eu andava distante, mais fria. Certo dia me chamou no escritório. Cristina, o que anda acontecendo? Suas clientes pediram você e você anda recusando. Lembre-se que aqui não existe amor, existe contrato. Engoli seco. Eu sei, ele sorriu frio. Cuidado para não se achar diferente. O mundo lá fora não perdoa mulher como você. Saí de lá com raiva e medo. Não do que ele podia fazer, mas da possibilidade de que estivesse certo. E se o amor que eu via em Fábio acabasse quando ele cansasse de brincar de herói? Mas toda vez que ele voltava e falava comigo, as dúvidas desapareciam. Certa tarde, levei meu filho Lucas para o almoço. Era raro tê-lo por perto. Estudava muito e eu fingia trabalhar como recepcionista. Ele me olhou com carinho. Mãe, um dia quero te dar vida boa. Quero que pare de se esconder, seja você. Quase chorei. Vou conseguir, filho. Prometi, sem saber que promessa estava fazendo para mim mesma. Meses depois, consegui alugar pequeno ponto e montei primeiro salão em bairro simples. Pintei parede de rosa claro, pendurei quadros que comprava em feira hippie e batizei o lugar de Renovo Beleza. As clientes eram modestas, mas fiéis. A cada mulher que sentava na cadeira, eu olhava para o espelho e pensava: é possível. Um dia, Fábio apareceu de surpresa. Tinha flor nas mãos. Conseguiu, disse sorrindo. Eu sabia. Eu chorei nos braços dele sem vergonha.
Não teria feito sem você. Ele respondeu. Você só precisou de alguém para lembrar do que valia. Desde aquele dia, nunca mais o vi como cliente. Ele passou a me visitar como amigo, às vezes como algo mais difícil de definir. Mãos que se tocavam, olhares demorados, mas respeito que persistia. Às vezes eu queria puxá-lo, dizer que podia ficar, mas o medo de destruir o pouco de estabilidade que tinha me fazia segurar as palavras. Eu trabalhava sem parar. O salão crescia, contratei assistente, pagava escola boa para o menino. Às vezes ainda trombava olhares de desprezo na vizinhança, quem reconhecia meu rosto da vida antiga. Eles cochichavam, fingiam que eu não via. Mas o que importava é que pela primeira vez eu via futuro. Foi numa dessas tardes, quando o sol batia de frente no vidro do salão, que ele entrou sem avisar. Fábio parecia estranho. Sentei-me com café, ele olhou sério e disse: Cristina, preciso te contar algo antes que saiba por outros. Meu coração gelou. O que houve? Ele respirou fundo. Vou me casar novamente. Falou com cuidado, mas ainda assim doeu como um soco no peito. Ah, entendo. Ele continuou. Não é o que parece. Essa mulher me ajudou num momento difícil. Não é paixão, é companhia. Sorri triste. E eu o que era, Fábio? Terapia? Ele se levantou, tocou meu rosto. Você foi minha salvação. Mas amor também pode ser gratidão. E às vezes precisamos seguir. Ele saiu e com ele foi parte do meu recomeço. A dor antiga voltou, misturada com nova. Só que dessa vez, não! Me destruiu. Senti que mesmo perdendo tinha ganhado outra coisa. Dignidade. Continuei cuidando da minha vida. Lucas se formou. Eu envelhecia com a leveza de quem já não devia nada a ninguém. E no fundo sabia. Fábio não foi final da minha história, foi ponte. Foram anos de silêncio até que um dia recebi carta sem remetente. Nela havia 3 palavras apenas. Você venceu, Cristina. Nenhum nome, mas reconheci a caligrafia. Segurei aquele papel e chorei por tudo. Pelo que perdi, pelo que conquistei, pelas feridas que cicatrizaram tortas, mas cicatrizaram. E percebi que de todos os homens que um dia me tocaram, o único que realmente me viu foi aquele que, no fim, apenas me ensinou a ser livre. Depois da carta, fiquei dias sentindo o peso das 3 palavras. Você venceu, Cristina. Elas não vinham de um homem qualquer. Vinha de alguém que tinha me visto despedaçada e escolhido acreditar em mim mesmo quando eu não conseguia. Dobrei o papel, guardei na gaveta do caixa do salão e continuei trabalhando como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo se moveu. Os meses foram passando. Com o salão indo bem, aluguei um espaço maior, contratei 2 funcionárias. Lucas terminou o curso, conseguiu emprego em outra cidade. Deixou casa pequena, mas levou meu coração junto. Eu dizia para mim mesma que era liberdade, mas toda liberdade tem gosto de saudade. Às vezes me pegava pensando em como seria a vida se Fábio não tivesse ido embora, se tivesse me escolhido. Mas logo vinha a lembrança do que ele me ensinou, que nem sempre o amor precisa estar do nosso lado para fazer bem. Ainda assim, quando fechava o salão e sentava sozinha com o som distante das buzinas, sentia falta da voz dele. As ruas pareciam mais escuras, sem aquele farol que era a presença dele. Um cliente voltou a me procurar, um dos antigos da época da boate. Ofereceu dinheiro fácil, recusei com orgulho. A velha Cristina, vulnerável e cansada, estava morta. E pela primeira vez eu realmente acreditava nisso. Mas a vida, como sempre, gosta de testar a força daquilo que dizemos ser definitivo. Foi numa tarde qualquer que o telefone tocou. Voz distante, diferente, perguntava: Cristina Santiago? Ela mesma. Do outro lado, silêncio curto, depois respiração pesada. Fala o nome Fábio. O chão pareceu desaparecer. O que aconteceu? Perguntei. Sou médico, ele foi encontrado desacordado, vítima de infarto. Na pasta dele havia apenas um cartão com seu nome e número. O mundo girou. As pernas tremiam. Pedi o endereço, larguei tudo e peguei primeiro o táxi que encontrei. No hospital, o cheiro de desinfetante
e as vozes apressadas me embrulharam o estômago. Entrei no quarto e vi aquele homem forte que conheci, agora frágil, embalado em fios e máquinas, o rosto pálido, a respiração pesada. Sentei ao lado dele. Estou aqui, Fábio. Ele abriu os olhos devagar, olhou para mim e sorriu fraco. Sabia que viria. Segurei a mão dele. Sempre soube. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eu não devia ter ido. Agora não fala, só descansa. Ele balançou cabeça teimoso. Queria te ver com meus próprios olhos, saber que ficou bem. Engoli as lágrimas. Fiquei. E você foi parte disso. Os dias seguintes foram longos. Fábio se recuperava aos poucos. Passava horas sentado ao lado dele, lembrando de tudo que vivemos. Uma enfermeira me perguntou se eu era esposa. Ri sem entender. Sou só uma velha amiga. Ela respondeu. Essas são as que mais amam. Com o tempo, soube mais detalhes. Fábio tinha abandonado o casamento pouco tempo antes do infarto. Vivia sozinho. A mulher, que ele chamava de companhia, não resistira à distância. Disse que ele era homem difícil de amar, sempre preso ao que já passou. E eu era esse passado. Quando recebeu alta, pediu que eu o levasse para casa. Ajudava como podia, arrumava remédios, preparava sopa, lia para ele. Aos poucos, rotina se criou. Eu cuidava dele com o carinho que sempre quis dar quando ainda me achava indigna. Ele dizia, nunca pensei que um dia fosse precisa de alguém para me ensinar a viver devagar. E eu respondia, talvez o amor real seja isso, alguém que fica mesmo sem precisar. Os dias se transformaram em meses. Fábio melhorava, depois piorava de novo. Nessas idas e vindas, falávamos sobre tudo, inclusive sobre o que havíamos sido. Você me redefiniu, Cristina, disse certa tarde. Se existisse recomeço certo, teria sido com você. Eu quis dizer que ainda dava tempo, mas calei. Aprendi com a vida que nem todo amor pode ser reconstruído. Às vezes ele só serve para mostrar o que é o certo. Certa manhã, decidi levá-lo ao salão. Ele entrou devagar, de bengala, observando tudo com olhos marejados. Fez do sonho algo real. Sorri. É pequeno, mas é meu. É imenso porque é você. Pegou minhas mãos e as beijou. Nem sei se mereço agradecimento, mas saber que de tudo o que vivi, algo bom floresceu basta. Só que o destino já escrevia nova virada. Um dia, voltei para a casa dele com almoço e encontrei luzes apagadas. Senti arrepio. Entrei devagar e vi carta sobre mesa, dobrada com cuidado. Abri com mãos trêmulas. Cristina, se você está lendo é porque foi embora. Não da cidade nem do mundo, apenas de você. Cansei de te machucar com presenças faltadas. Você já me deu mais do que merecia. Promete que vai continuar cuidando do salão, do filho e de você. Promete que não vai transformar saudade em prisão. O que tivemos foi vida. E é isso que quero que guarde. Nunca precisei te possuir para te amar. Fábio. Li e desabei. Era despedida sem prazo, sem reencontro. Corri para buscá-lo, mas ele já tinha partido. Deixou cidade, endereço, sem rastro. Esperei cartas, ligações, qualquer sinal. Nenhum chegou. Foram anos sem notícia. No fundo, eu já sabia que ele não voltaria. Doía, claro, mas aprendi a viver com o buraco sem tentar preenchê-lo. Dediquei minhas forças a ajudar outras mulheres que queriam recomeçar. Muitas vinham ao salão só para conversar. E eu oferecia café, palavras e coragem. Certa tarde, uma delas, moça chamada Larissa, me contou que também trabalhava à noite para sustentar filho pequeno. Chorava baixinho, envergonhada. Segurei mão dela e falei, eu também vivi disso. Um dia me chamaram de perdida e eu mesma acreditei. Mas ninguém se perde quando decide mudar o caminho. Ela riu entre lágrimas. E você conseguiu mudar? Respondi. Mudar não é esquecer, é sobreviver ao que fizeram com a gente. Após aquela conversa, decidi fazer algo que vinha adiando. Preparei tudo, fechei salão por um dia e fui ao cemitério visitar túmulo da minha mãe.
Fazia mais de 30 anos que não voltava lá. Levei flores, sentei no chão frio e contei tudo. A dor, as quedas, o amor, o perdão. Falei com ela como quem fala com o espelho. Quando terminei, senti algo diferente, como se enfim tivesse devolvido história à sua origem. Voltando para casa, encontrei envelope na portaria. O nome escrito era o meu. Nenhum remetente. Abri ali mesmo, coração disparado. Reconheci a letra de Fábio. Cristina, se esta carta te achar, saiba que cumpri promessa feita a você. Longe ou perto, vivi como homem em paz. Estou em cidade pequena, cuidando de biblioteca, lendo cartas antigas, lembrando de quem me ensinou a valorizar o silêncio. Nunca pude te dizer. Foi você quem me fez querer viver. Se o destino permitir, nos veremos. Se não, reencontro nas lembranças que escolhemos guardar. Sentei na calçada e chorei como menina. As palavras eram bálsamo e ferida. Nunca mais o procurei. Talvez ainda estivesse vivo, talvez não. Preferia acreditar que sim. O tempo passou. Lucas casou-se, teve filhos. Eu virei avó. E o salão virou um ponto de encontro de histórias e coragens. As meninas me chamavam de Dona Cristina. Às vezes, alguma mais nova chegava contando que pensava em desistir e eu dizia, não desista de se perdoar, porque um dia alguém vai enxergar em você o que ninguém viu. Até hoje guardo a última carta junto da primeira. 2 pontas de uma mesma estrada. No fundo, sei que Fábio não precisava salvar ninguém. Ele apareceu para mostrar que eu já tinha força para me salvar sozinha. E foi exatamente assim que reescrevi minha própria mão história. Hoje, quando me olho no espelho do salão já vazio, cabelos grisalhos, rugas marcando o tempo, sorrio com ternura. Não carrego vergonha nem raiva, só lembrança. Sou a mulher que sobreviveu ao abandono, ao desprezo e ao próprio passado. E se algum dia me chamaram de perdida, respondo com leveza. Perdida fui, mas me achei no meio do caminho, e o nome desse caminho era amor. O tempo tem um jeito silencioso de provar quem realmente perdoou o passado. Quando fui deixada novamente por Fábio, pensei que nunca mais amaria, nem mesmo o próprio reflexo no espelho. Eram dias longos, noites ainda mais. Eu me agarrava na rotina do salão, nos cortes de cabelo e nas histórias das mulheres que vinham em busca de autoestima. Cada mecha cortada era uma parte de mim sendo aparada também. Foi nessa época que percebi o quanto aquelas mulheres refletiam minha própria dor. Tinha a que foi traída, a que sustentava a casa sozinha, a que apanhava em silêncio e até a que ainda sonhava com o príncipe que nunca veio. Eu as escutava e me enxergava nelas. Comecei a entender que a vida me colocara ali não para esquecer tudo que vivi, mas para transformar em sentido. Se não podia mudar o meu passado, podia evitar que outras caíssem nos mesmos abismos. Mas o destino, como sempre, guarda reviravolta em esquina calma. Certa tarde de chuva, quando o dia prometia ser tranquilo, o telefone tocou. Do outro lado, voz pausada, masculina, formal. Boa tarde. É do Salão Renovo? Aqui é Dr. Henrique, advogado. No primeiro momento pensei que fosse engano. Sim, é aqui. Em que posso ajudar? Ele hesitou, depois prosseguiu. Ligo por causa de Fábio Mendonça. A senhora Cristina Santiago, certo? Um arrepio subiu pelas costas. Sim. Aconteceu algo? O silêncio que veio depois dizia tudo. Henrique explicou com delicadeza que Fábio havia falecido há pouco mais de uma semana. Senti o chão desaparecer. O ar ficou pesado, a visão turva. Ele explicou que meu nome constava como pessoa importante num documento e que Fábio deixara uma carta registrada em cartório exclusivamente para mim. Por alguns segundos pensei que fosse engano. Tem certeza que é para mim? Ele confirmou. Sim, ele fez questão. Disse que era a última vontade. No dia seguinte, fui até o escritório. O advogado era homem gentil, de cabelos grisalhos, olhar piedoso. Me entregou o envelope lacrado, carimbo de selo azul. Ele deixou instruções simples, que a senhora leia sozinha no seu tempo.
Agradeci e voltei para casa tremendo. Sentei na poltrona da varanda, o som da chuva batendo leve nas telhas, e abri a carta. Cristina, se pudesse escolher um último ato nesta vida, seria ter te amado no tempo certo. Não vivi isso por covardia e por medo do que o mundo pensaria. Mas o amor não precisa do mundo para existir. Ele só precisa de duas pessoas dispostas a sentir. Você foi minha lembrança boa, meu refúgio e o espelho que me mostrou quem ainda podia ser. Espero que, ao ler isso, não chore. Quero que sorria. Porque cada passo seu é vitória contra tudo que te disseram ser impossível. Use o que deixei como semente para sua liberdade. Fábio. Junto da carta vinha documento simples. Ele havia deixado parte do dinheiro das aplicações bancárias para mim, solicitando que eu abrisse um centro comunitário de apoio a mulheres, para que outras Cristinas encontrem recomeço. As lágrimas vieram pesadas. Eu lia e relia as linhas, ouvindo a voz dele no coração, suave e firme. Era como se me lembrasse que a vida ainda podia florescer, mesmo nos terrenos mais secos. Nos meses seguintes, dediquei tudo que tinha para transformar aquela vontade em realidade. Vendi o salão, usei parte do dinheiro dele e outro tanto das minhas economias. Depois de quase um ano, em 2010, inauguramos o Casa Serena. Espaço pequeno, mas cheio de alma. Atendíamos mulheres que buscavam acolhimento, cursos de capacitação, rodas de conversa. Ver aquelas salas ganharem vida era como ver a mim mesma renascer. Nessa nova fase, aprendi algo que só a maturidade ensina. A maior forma de amor não é a que prende, mas a que liberta. Fábio me libertou até na sua ausência. Ele sabia exatamente o que fazia quando decidiu me deixar escolha de transformar dor em movimento. Por um tempo, sonhei com ele quase todas as noites. Nos sonhos, não havia angústia. Conversávamos como velhos amigos. Às vezes ele dizia: agora você é várias Cristinas espalhadas por outras mulheres. Eu acordava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Um dia, uma mulher mais velha chegou ao centro. Chamava-se Rosilene. Tinha mais de 60, olhar doce e voz rouca. Falou em confidência. Já fiz de tudo nessa vida, minha filha. Fui enganada, deixada e por um tempo vendi o que chamam de pecado. Hoje me julgam, mas sou sobrevivente, não pecadora. Tomei um susto. Era como ouvir a mim mesma décadas atrás. Segurei suas mãos e disse: você não precisa se envergonhar de sobreviver. A vergonha deve ser de quem nunca estendeu a mão. Aquela mulher me inspirou. Montei projeto interno chamado Recomeço de Alma, voltado para mulheres que, como eu e como Rosilene, tinham vivência na prostituição e queriam retomar a vida. Oferecíamos aulas, psicoterapia e apoio jurídico. E não demorou para chegar um caso que me marcaria. Uma moça nova, chamada Emily, apenas 22 anos, vítima de abuso e exploração. Lembro o dia em que ela chegou. Olhos fundos, fala rápida, medo em cada gesto. Quando perguntei o que esperava da vida, respondeu: nada. Só não quero mais me odiar. Essas palavras me atingiram como flecha. Sentei com ela, olhei firme e disse: eu já me odiei também, Emily. Acreditava que era só coisa. A pior mentira que o mundo conta para a mulher é essa: que vale o que dá, não o que sente. Ela chorou muito, soluços que vieram da alma. Aquele momento mudou nós duas. Vi nela o mesmo grito que um dia prendi na garganta. Com o passar dos meses, Emily começou a melhorar. Conseguiu emprego num restaurante, voltou a estudar. No dia em que tirou o primeiro diploma, trouxe para mim e disse: essa vitória é sua também. Foi quando percebi que, direta ou indiretamente, Fábio ainda vivia em cada mulher que conseguia voltar a acreditar em si. Anos se passaram. O centro cresceu. Recebíamos apoio de doações, de voluntários, até do governo. Eu já tinha cabelos brancos e andava devagar, mas o coração era jovem de novo. Costumava dizer nas rodas de conversa: todo mundo carrega feridas, mas poucas aprendem a transformá-las em asas.
O segredo não é viver sem dor, é aprender a voar com cicatriz. Certo dia, uma repórter veio fazer matéria sobre a Casa Serena. Perguntou o que me motivava. Pensei muito antes de responder. Um homem. Ela arqueou a sobrancelha. Um homem? Sorri. Sim, o homem que me tratou como gente quando o mundo só me via como pecado. O resto é consequência. Quando reportagem foi ao ar, choveu gente querendo ajudar. Minha história começou a ganhar voz. Outras mulheres me procuravam dizendo: vi sua entrevista e me enxerguei em você. Algumas vinham com medo, outras cheias de coragem. E foi bonito perceber que amor, mesmo nascido do erro, pode gerar fruto bom. Mas a vida gosta de lembrar que nada é eterno. Certa noite, voltando para casa, senti dor aguda no peito. Achei que fosse o coração pregando peça, mas era aviso. Passei dias no hospital. Diagnóstico de problema cardíaco leve, controlável. O corpo envelhecia, mas o espírito pedia calma. Foi ali, entre cheiros de éter e luz fria, que percebi. Era hora de preparar o legado. Chamei Lucas e mostrei tudo o que tinha construído. Quando eu for, quero que isso continue. Ele chorou. Mãe, a senhora deu a vida para ajudar quem o mundo esqueceu. Respondi. Eu só devolvi o que recebi. Um dia alguém acreditou em mim quando já não acreditava em nada. Agora é minha vez de fazer o mesmo. Nos meses seguintes, escrevi livro pequeno com as histórias que vivi e ouvi. Não para vender, mas para deixar registro. Chamei de A Dignidade do Recomeço. Cada capítulo começava com frase que Fábio dizia: a vida é generosa com quem insiste em ser. No lançamento do livro, vi entre o público rostos conhecidos. Rosilene, Emily, outras tantas. Quando subi ao palco, minha voz falhou. Sempre disseram que eu devia esquecer meu passado. Mas foi ele que me trouxe até aqui. Se fui garota de programa, prostituta, perdida por um tempo, hoje sou mulher inteira, justamente porque sobrevivi a isso. E, se existe vergonha em sobreviver, então o mundo devia se envergonhar, não eu. O auditório aplaudiu de pé. E por um instante, juro que senti que Fábio estava ali, sorrindo. Hoje, passados tantos anos, ainda recebo cartas de mulheres que começaram nova vida depois de conhecer a Casa Serena. Algumas me chamam de mãe, outras de amiga. Sempre digo a mesma coisa. O amor pode até te derrubar, mas o respeito por si é o que te levanta. Não, eu nunca mais vi Fábio. Mas ele nunca deixou de me acompanhar. Está nas paredes que construímos, nas vozes que recuperei, nas lágrimas que secaram. Ele foi o ponto de virada da mulher que um dia acreditou ser digna apenas de ser usada. Quando fecho os olhos agora, não vejo mais o quarto escuro onde tantas culpas começaram. Vejo sala cheia de sorrisos, aprendizado, mulheres se abraçando. A menina perdida virou guia. E se hoje alguém me pergunta quem fui, respondo com serenidade. Sou mulher que caiu no abismo e construiu escada para subir. Sou prova viva de que amor, mesmo quando parece tardio, pode ser salvação disfarçada. E sou eterna aprendiz de mim mesma, porque no fim das contas, Fábio não comprou meu corpo. Comprou tempo suficiente para que eu me olhasse outra vez e me descobrisse viva. Hoje, com 61 anos, conto essa história sem medo. Não por orgulho, mas por gratidão. Gratidão à vida que, mesmo torta, me ensinou a caminhar reta outra vez. Gratidão a quem me feriu, porque sem essas feridas eu talvez continuasse medindo meu valor pelos olhos errados. E principalmente gratidão àquele cliente que um dia, sem querer, devolveu alma à mulher que o mundo chamava de perdida. Depois de tudo que vivi, aprendi que o tempo é professor mais paciente que existe. Ele não cobra, apenas espera que a gente aprenda. E eu aprendi. Entendi que recomeçar aos 50 não é vergonha, é coragem. Que envelhecer em paz não vem do que o mundo pensa sobre você, mas do que você consegue perdoar em si. O projeto Casa Serena cresceu. Hoje conta com voluntários, advogados e psicólogos de todo o estado.
São mulheres ajudando mulheres. Às vezes me pego observando as novatas chegarem. Olho nos olhos delas e enxergo nos gestos o medo que eu já tive. Medo de não ser aceita, de ser lembrada pelo passado, de não merecer afeto. E, em cada uma delas, vejo chance de apagar o estigma que carreguei metade da vida. Algumas noites, fico lembrando do começo de tudo. Do frio no estômago na primeira vez que vendi o corpo, da primeira humilhação, dos olhares que me fuzilavam. Hoje não sinto vergonha. Sinto compaixão pela jovem que fui. Ela se jogou no escuro, mas segurava a lanterna da sobrevivência. E foi isso que me trouxe até aqui. Lucas, meu filho, entende minha história como poucos. Quando contei tudo para ele, morrendo de medo, fui recebida com abraço. Mãe, ninguém tem direito de te medir pelo que fez para sobreviver. Aquilo me desmanchou em pranto. Você não sente vergonha de mim? Perguntei. Ele sorriu. Vergonha de ter mãe que construiu esperança de outras pessoas? Nenhuma. É curioso como o amor verdadeiro quase sempre nasce do perdão. O dele me libertou de cada pedra que ainda carregava. Hoje ele ajuda na Casa Serena. Ministra aulas de empreendedorismo para mulheres que buscam independência financeira. É bonito ver o filho que nasceu do desespero se transformar em instrumento de reconstrução. Sinto que, de alguma forma, ele representa o fechamento de um ciclo. Meu passado encontrou redenção no futuro dele. Quando o centro completou 10 anos, organizamos evento simbólico para marcar a data. Vieram mulheres de várias cidades, prefeitos, imprensa. Mas o que mais me marcou foram elas, as sobreviventes, cada uma com cicatriz diferente, mas brilho parecido nos olhos. Falaram suas histórias, algumas ainda tremendo de medo, outras com orgulho. Foi ali, entre aquelas vozes, que percebi o tamanho da minha trajetória. Já não era mais sobre mim, era sobre nós. Fizeram questão de me homenagear. Disseram que a Casa Serena devia o nome a mim, porque serena era o que eu entregava, mesmo depois de tempestades. Eu agradeci, mas no microfone esclareci. Serena é nome que ganhei tarde e que carrego porque um dia alguém me olhou sem desprezo. Eu só devolvi o olhar para o mundo. Aplausos vieram. E por um segundo senti cheiro familiar. Perfume leve, amadeirado, o mesmo que Fábio usava. Fechei os olhos e imaginei que ele estava por ali, entre as mulheres que ajudamos, entre rostos sorridentes, entre vidas que floresciam. Depois daquela noite, comecei a escrever cartas para ele. Mesmo sabendo que talvez nunca leria. Escrevia sobre o cotidiano, sobre conquistas, sobre vitórias pequenas. Às vezes deixava cartas guardadas, às vezes queimava, só para ver fumaça subir, como prece silenciosa. A última delas escrevi no aniversário de fundação do centro. Nela contei que cada mulher que se salvava dali era a continuidade do que ele começou. Fábio, você não foi minha salvação. Foi lembrança viva de que eu podia me salvar sozinha. Escrevi antes de fechar o envelope e deixá-lo flutuar no rio atrás do prédio. Com o tempo, a saúde começou a dar sinais de cansaço. As pernas inchavam, o corpo pedia repouso. Ainda assim, insistia em trabalhar. Enquanto eu puder andar, quero servir, dizia às meninas. Até que um dia, durante roda de conversa, senti tontura. Acordei em hospital, cercada de rostos aflitos. O médico foi direto. O coração precisa de descanso. Ri fraco. Coração cansado é coisa velha, doutor, mas ainda pulsa com vontade. Ele respondeu sorrindo. Que continue assim, então. Fiquei semanas em recuperação. As funcionárias me faziam companhia em turnos. Uma delas, a moça que cuidava do setor de costura, trouxe cartas das alunas. Eram bilhetes coloridos, desenhados com caneta e afeto. Um deles dizia: se a senhora descansar, quem vai ensinar a gente a andar? Outro: a força da senhora cura, mesmo de longe. Li todos, chorando. Quando deixei o hospital, tratei de nomear sucessora. Rosilene, minha parceira de luta. Ela, que um dia chegou cabisbaixa querendo recomeço, agora era quem mais inspirava confiança.
Entreguei a ela as chaves da casa serena e disse: tudo o que aprendi sobre a vida está aí dentro. Cuide com o mesmo amor que um dia te acolheu. Ela me abraçou e sussurrou: a senhora é exemplo que quero ser. Respondi rindo: não seja exemplo, seja verdade. O exemplo pode fracassar, a verdade. Não. Nos meses seguintes, me mudei para casa pequena na beira de um vilarejo perto de Ouro Preto. Precisava do silêncio das montanhas para descansar a alma. Da janela, via nascer e morrer do sol o movimento constante da vida que nunca para. Ali, reaprendi a escutar o próprio coração. Algumas tardes recebia visitas de antigas meninas da casa. Sentávamos na varanda, trocávamos histórias. Uma vez, Emily, aquela jovem que chegou lá aos 22, me visitou com filha no colo, quando a pequena acordou, segurou minha mão enrugada e sorriu. Emily disse: ela se chama Cristina em sua homenagem. Aquilo me desmoronou e me recompôs no mesmo instante. Fábio não deixou filhos, mas naquele abraço percebi que ele continuava existindo em cada mulher que reconstruía a vida. Era como se o amor dele tivesse encontrado outro jeito de sobreviver, espalhando-se silenciosamente pelo bem que ficou. O tempo passou. O corpo fraquejou mais, a memória às vezes falha. Mas tem coisas que a idade não leva, a força de ter recomeçado. Durante as manhãs de sol, sento-me na varanda, passo o café e penso em todas as versões que já fui. A prostituta, a mãe, a mulher amada, a abandonada, a empreendedora, a cuidadora. Todas elas se olham com respeito, nenhuma sem vergonha da outra. Um dia, recebi pacote sem remetente. Dentro, havia fotografia antiga, imagem de Fábio mais jovem sorrindo e atrás um bilhete curto. Depois do amor, vem a liberdade. Chorei como se o reencontrasse. Talvez fosse lembrança deixada por alguém que o conheceu, talvez fosse destino. O certo é que confirmei o que sempre acreditei. O amor verdadeiro nunca acaba, só muda de lugar. Escrevi nova carta para ele, talvez a última. Fábio, sua ausência não é dor, é direção. Foi ela que me levou a olhar para cima quando tudo me arrastava para baixo. Hoje sei que não existe redenção sem passado e que todas as feridas que o mundo me fez foram portais para minha força. Onde quer que esteja, saiba que você continua ajudando mesmo sem mãos para segurar. Dobrei papel, guardei numa caixinha junto das outras, ao lado da carta original que ele me deixara. Essa caixa fica no criado mudo ao lado da cama, como lembrança do que fui capaz de viver. Quando anoitece e vento canta entre árvores, gosto de pensar que ele me visita disfarçado no barulho das folhas. Às vezes, fecho os olhos e falo em voz alta: obrigada, Fábio, por não me ter, mas me ver. O fim dessa história não é fim, é pausa. Continuo aqui, relembrando, cuidando, vivendo. Toda mulher que passa por mim e encontra coragem é parte desse legado. E se alguém me perguntar qual foi o maior presente que recebi, direi sem hesitar: foi o amor que não ficou, mas me fez ficar em pé. Porque o que salvou Maria Cristina não foi homem, nem dinheiro. Foi a fé em recomeçar, mesmo depois de cair tantas vezes. Hoje, as rugas no meu rosto contam capítulos da história que ninguém mais pode apagar. Já não temo o julgamento. Cada marca é lembrança de que vivi, caí, levantei e segui. E é isso que deixo para quem me ouve agora. Não importa o que já fizeram de você. Importa o que você faz com o que fizeram. Se o mundo te chamar de perdida, prova que sabe o caminho de volta. Se te viram como pecado, transforma a tua história em perdão. Se te abandonarem, aprende a se acolher. Minha vida começou na dor, mas terminou em paz. E se hoje meu nome ecoa em vozes de mulheres que se salvam, posso dizer que cumpri meu propósito. Meu passado foi sombra, meu presente é luz. E é nessa luz que descanso agora, tranquila, grata e finalmente serena.